Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os alunos e queridos irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma leitura lá em Salmo 86, versículo 10. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Vamos fazer uma oração, clamamos ao nosso Deus e pedimos proteção diante da nossa dificuldade e dor. Guarda a alma dos teus filhos, salva os teus servos que em ti confia. Dá ouvidos à oração dos seus filhos e atende à voz das suas súplicas. Entre os deuses não há um semelhante a ti, nem há obra como as tuas. Grande a tua misericórdia, e livra os teus filhos do mais profundo abismo e da sepultura. Ajuda e consola, dá fortaleza aos teus servos, do nome de Jesus. Amém. Queridos, lá em João capítulo 17, versículo 6, Jesus diz aos seus discípulos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Vemos no Novo Testamento alguns nomes de Deus: Deus bendito ou feliz, o Evangelho da glória do Deus bendito, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Esse termo descreve Deus não como objeto da bênção, mas como alguém que desfruta da plenitude e alegria. Vemos isso em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Bendito é autossuficiente e perfeição absoluta. Ele é o Deus de toda a bênção que emana para as nossas vidas. Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Vemos isso em 1 Timóteo 1,17. O Rei eterno, o homem é uma criatura do tempo limitado pelos relógios e calendários. Deus é Rei dos séculos. Seu poder e soberania se demonstram em cada era. Ele é governante absoluto das idades. Ele anula o mal com o bem. Vemos que ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vemos isso lá em Atos capítulo 17, versículo 26. Deus encaminha os acontecimentos de cada era para o alvo indicado. Ele é um Deus imortal. Deus é incorruptível, imperecível, não sujeito ao processo de envelhecimento e mudança, decadência ou morte. Eu sou o Senhor e não mudo, diz ele. É um Deus invisível. Ao homem não é possível nenhuma visão imediata e plena de Deus, porque o Senhor escolheu permanecer ficar invisível, exceto em Cristo, que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Vemos isso lá em João capítulo 14, versículo 9. Deus único, não há um semelhante a ele. A quem comparareis? Vemos isso lá em Isaías capítulo 46, versículo 5, em essência e atributos. Deus vivo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Deus ativo e bom, isso significa distingui-lo, o Deus de Israel, dos deuses pagãos. Quem há de toda a carne que tem ouvido a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecer vivo. Vemos isso lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 26. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 a 16. Deus, o nosso Salvador, quanto aos servos, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vemos isso lá em Tito, capítulo 2, versículo 9 a 10. Do grego soter, significa libertador. Era empregada com relação ao imperador ou conquistador, que libertou o seu povo de uma calamidade ou lhe conferiu grandes benefícios. Deus
é o nosso Salvador do pecado, da morte e do inferno, Salvador dos fiéis, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Um Deus apropriado para cada emergência e suficiente para cada necessidade que surja na nossa vida e que estamos guardados por Ele. Deus Filho, Emanuel, o Deus conosco, o Verbo vivo, o Filho unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a vida e ressurreição e a videira verdadeira. Jesus diz: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. E vemos Paulo escrevendo: para mim o viver é Cristo, e Cristo em nós. Glória a Deus por isso. Vemos isso lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. A maior passagem cristológica do Novo Testamento vem da pena do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde o Deus Filho é apresentado como o honrado e o adorado. Vemos também o nome de Deus por meio do Espírito Santo, o Espírito de amor, poder e moderação, em 2 Timóteo 1,17, o Espírito da fé, o Espírito da sabedoria, o Espírito da santidade, o Espírito da promessa, o Espírito da adoção, o Espírito da vida, o Consolador, guia em toda a verdade, Espírito da unidade da Igreja e o administrador da Igreja. São nomes conferidos ao Espírito Santo. Então, vamos fazer uma leitura final para nós irmos para as nossas salas, lá em Salmo 103, versículo 13. Como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Ele conhece a nossa estrutura. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Nos ajuda na nossa caminhada. Precisamos do nosso Salvador, do nosso Libertador. Precisamos da atuação do Espírito Santo e do Deus vivo em nossas vidas. Abençoe cada um dos alunos, abençoe as crianças, abençoe os adolescentes, abençoe os jovens, abençoe os homens, as mulheres, abençoe os nossos obreiros, abençoe a tua igreja, abençoe o nosso pastor João e a sua família, e abençoando ele, abençoamos todas as famílias da nossa igreja, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa todos os entes da federação, o executivo, o legislativo e o judiciário. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê uma semana abençoada no teu nome. Amém. No nome de Jesus. Amém.